Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Scribus. Na aula de hoje, nós veremos aqui como as melhores maneiras de como se elaborar artigos aqui dentro do Scribus, beleza? Mas antes, como sempre, como de costume, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Scribus, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, a como utilizar o Scribus de forma profissional, nós temos o curso de Scribus do básico ao profissional em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, então gente, eu estou aqui na interface do Scribus, né? O que acontece? Vamos supor que você esteja organizando uma revista científica, né, ou uma revista comum, e essa revista ela conta com artigos produzidos por vários produtores, né? Vários redatores. Obviamente que quando você for organizar esses artigos aqui dentro da sua revista, você tem que organizar de acordo com um padrão, certo? Mas o problema é que quando você recebe esses artigos dos seus colaboradores, dos seus redatores, eles nem sempre vem no padrão que você deseja. Então você precisa aí adaptar esses artigos aí a esse padrão, beleza? Então para isso, o que você pode fazer? Eu vou abrir um artigo aqui no meu arquivo aqui que eu criei como um exemplo. Então esse aqui é o artigo que eu tenho, tá vendo? Então aqui no caso eu tenho o título e aqui eu tenho 2 parágrafos, tá? Eu vou utilizar esse modelo aqui só para a gente elucidar. Então aqui no caso, né, esse meu artigo, ele foi enviado para mim sem nenhum tipo de formatação, tá vendo? Então aqui o título, por exemplo, sem a formatação, os parágrafos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um estilo, um layout para o parágrafo, um layout para o parágrafo 1 e um layout para o parágrafo 2. E para isso o que eu fiz? Em cada elemento aqui, no título e nos parágrafos subsequentes, eu coloquei aqui barra acrescida aqui de um elemento de identificação. Então aqui no título eu coloquei barra H1, né, que é uma referência até inclusive aí ao HTML, né, para simbolizar que esse aqui é o título. Nesse primeiro parágrafo coloquei barra P1 e no segundo parágrafo barra P2. Por que eu fiz esse procedimento aqui? Eu inseri esses elementos aqui em cada parágrafo, no título e nos parágrafos. Porque eu vou precisar fazer a estilização dos parágrafos aqui no Scribus para eu poder colocar esse artigo aqui dentro do layout que eu quero para minha revista. Beleza? Então eu vou utilizar esse artigo aqui como exemplo. Beleza? E aí a gente vai voltar aqui para o Scribus e o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo arquivo. Então eu vou aqui na barra de menu em arquivo. Novo, vou criar um arquivo de página simples mesmo, vou deixar nessas configurações aqui, ok, para ele criar a página. Show de bola! E aí na barra de menu, aqui em editar, vou clicar aqui em editar, vou vir aqui em estilos. Ela vai abrir essa caixinha de diálogo, aqui nessa caixa de novo, vou clicar nessa setinha, ele vai abrir esse menu, vou vir aqui estilo de parágrafo. Quando eu clico aqui, ele abre essa nova aba aqui. E aí eu vou configurar um novo estilo de parágrafo. Esse parágrafo aqui, eu vou configurar um estilo para o título daquele meu artigo. Então eu vou colocar aqui o nome dele aqui em cima de H1. E vou fazer as configurações. Então aqui em alinhamentos e distâncias, eu vou deixar ele centralizado. Como é o título, eu vou centralizá-lo. Aqui no tamanho, no espaçamento entre as linhas,
Vou deixar aqui em 15 mesmo, vou deixar dessa forma. Aqui nas demais configurações eu vou deixar do jeito que está. Aqui em estilo de parágrafo, eu não vou adicionar marcadores, lista numérica e nem letra capitular. E no estilo de caractere, eu vou modificar aqui a fonte. Eu vou deixar a fonte Arial, só que ao invés de regular, eu vou colocar aqui uma fonte bold. Vou aumentar o tamanho dessa fonte. Vou aumentar para 15. Fonte 15, preenchimento eu vou deixar em preto mesmo, beleza. São essas configurações que eu quero aqui para o título, né, do meu artigo. Então, mexi nas configurações, venho aqui em aplicar, para ele aplicar aqui esse estilo de parágrafo. Vou vir em feito, ele vai voltar aqui essa caixinha aqui. Vou aplicar o estilo de parágrafo ao meu parágrafo 1. Então, novamente aqui nessa caixinha aqui de gerenciador de estilos, aqui em novo eu vou clicar na setinha, vou vir em estilo de parágrafo. Aqui no nome do estilo eu vou dar o nome de P1, porque é um estilo que eu vou configurar apenas para o primeiro parágrafo, beleza? Aqui em propriedades, vou deixar aqui alinhado à esquerda mesmo. E aqui embaixo, em indentação da primeira linha, eu vou deixar... Geralmente, indentação é aquele espaço que a gente dá na primeira linha do parágrafo, certo? Então, aqui no caso, geralmente é de 1,5 centímetros que a gente dá de espaço. Então, 1,5 centímetros equivale a 15 milímetros. É o espaço que eu vou deixar aqui como indentação de primeira linha. Beleza. O espaçamento entre linhas eu vou deixar em 12. Aqui em estilo de caractere, vou deixar em Arial regular. Tamanho da fonte 12, preto, beleza. Vou vir em aplicar, feito. E por fim vou configurar um novo estilo de parágrafo, que é meu parágrafo 2. Vou vir aqui em novo, estilo de parágrafo. Aqui em nome eu vou colocar P2. E vou deixar praticamente as mesmas configurações. A única diferença é que nesse parágrafo eu não vou deixar com indentação na primeira linha. Eu vou deixar zerado, beleza? Então eu vou deixar aqui espaço entre linhas com 12 pixels, alinhado à esquerda. Aqui em estilo de caractere, Arial regular, tamanho da fonte 12 e tal. Beleza, fonte em preto, vou vir aqui em aplicar e vou vir em feito. Beleza. Configurei os meus estilos de parágrafo. Vou fechar aqui. O que eu irei fazer agora? Eu vou inserir aqui um quadro de texto agora no meu documento. Então eu vou vir aqui em inserir, quadro de texto. Vou posicionar meu quadro de texto a partir desse canto aqui. Vou puxar. Ele vai tomar toda a área aqui da margem. Beleza. E aí, com esse quadro de texto selecionado, eu vou clicar aqui dentro com o botão direito para abrir esse menu de contexto. Vou vir aqui, conteúdo, obter texto. Ele vai abrir aqui essa caixinha de diálogo, beleza? Aqui em filtros de importador, para você deve estar aparecendo aí automático. Essa opção aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nessa setinha. E vai escolher a opção filtros de texto. Vai marcar essa opção filtro de texto. Aqui importar apenas o texto você vai deixar desmarcado e vai deixar marcado prefixar estilos com o nome do item. E aí você vai escolher aqui o arquivo que você vai importar, né? O arquivo de texto que você vai importar. O arquivo que a gente vai importar é esse meu arquivo aqui, .txt. Então eu selecionei ele, vou dar um OK. Quando eu dou um OK, ele vai abrir essa caixinha aqui, tá vendo? E aí eu posso, aqui para mim já está configurado. Eu vou tirar aqui só para você ver. Para você, vai estar aparecendo assim. Quando abre essa caixinha de diálogo para criar um filtro, vai estar aparecendo para você assim, tá vendo? Uma linha aqui. Isso aqui você vai configurar os estilos de parágrafo para cada elemento
que você configurou um estilo lá no gerenciador de estilos de parágrafo. Então, por exemplo, onde está em remover aqui, você vai clicar na setinha e aí você vai vir em aplicar. E aí, quando você clica em aplicar, ele abre outras opções aqui condicionais. Então, aplicar, aqui no caso, estilo de parágrafo. Setinha. Aqui, quando você clica a setinha, você tem essas opções aqui, ó. Você tem o estilo de parágrafo padrão e os estilos de parágrafo que eu criei, tá vendo? Então, aqui no caso, como eu vou fazer a configuração para o título do meu artigo, eu vou selecionar aqui esse estilo H1 que eu configurei para o título do meu artigo. Então, vou vir aqui em H1, beleza. Aplicar estilo de parágrafo H1 para... Aí eu vou clicar nessa setinha aqui, por padrão ele vem todos os parágrafos, mas no caso aqui eu vou selecionar essa opção parágrafos começando com. Quando eu clico aqui, ele dá essa opção. E aí, no meu caso aqui, se a gente voltar aqui no meu texto, no meu artigo, o meu título ele começa com /H1, tá vendo? Então essa tag aqui que eu vou inserir aqui no Scribus. Então, para parágrafos que começam com, eu vou colocar aqui /H1, que é a tag que eu coloquei lá no meu título, beleza? Aqui eu vou deixar desmarcado, beleza, já inseri aqui o meu estilo de parágrafo para o meu título. Só que eu quero agora criar um estilo, aplicar um estilo de parágrafo aos meus outros dois parágrafos. Então, para isso, eu tenho que adicionar mais uma linha aqui para eu configurar. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse sinalzinho de mais, tá vendo? Eu adiciono mais uma linha de filtro. Quando eu clico aqui, eu adicionei. Se eu clicar aqui no sinal de menos, ele remove essa minha linha de filtro, beleza? Vou adicionar aqui, mesmo esquema. Aqui em remover, eu vou clicar na setinha. Vou selecionar aplicar, estilo de parágrafo. Vou selecionar essa setinha aqui e vou escolher esse meu estilo aqui, o P1, que é para aplicar o parágrafo 1. E vou aplicar para, vou clicar aqui na setinha, parágrafos começando com. Vou inserir aqui, ó, voltando aqui ao meu arquivo de texto, vou colocar essa tag aqui, tá vendo? A tag /P1, para ele entender que é para aquele filtro ali ser aplicado a esse parágrafo aqui. Então, quando eu retorno aqui os Scribus, eu coloco aqui /P1, beleza? E por fim, eu tenho que aplicar um filtro agora, aplicar o estilo ao meu parágrafo 2. Então, eu tenho que adicionar mais uma linha aqui de filtro. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho de mais, ele adiciona aqui mais um filtro, é o mesmo esquema. Aqui onde está em remover, eu vou clicar aqui na setinha, vou vir em aplicar. Estilo de parágrafo, vou selecionar aqui o meu estilo de parágrafo, colocar aqui P2. Para parágrafos começando com, e aí, aqui no meu arquivo de texto, para esse parágrafo eu coloquei a tag /P2, tá vendo? Essa tag aqui serve como um marcador, que é justamente para o Scribus entender a qual parágrafo aquele filtro ele vai aplicar o estilo, beleza? Então, aqui no caso, eu vou colocar /P2. Beleza, apliquei todos os meus estilos aqui, os meus filtros. Vou vir aqui em OK. Quando eu dou um OK, ele vai inserir aqui o meu artigo aqui com as configurações do estilo de parágrafo que eu configurei previamente, beleza? Então, aqui no título, ele colocou justamente o layout que eu configurei para esse estilo aqui. No parágrafo 1, ele colocou o layout aqui que eu configurei, com a indentação aqui na primeira linha, conforme vocês podem ver. A mesma coisa no segundo parágrafo, em que eu apliquei as mesmas configurações ao primeiro parágrafo, só que nesse caso aqui, sem a indentação de primeira linha, beleza? Então é dessa forma aí que você pode pegar estilo, artigos de vários contribuidores, de vários redatores, e você pode aplicar um padrão a todos eles utilizando aí os estilos de parágrafo e os filtros de texto, beleza? Então, quando você recebe o artigo, o que você faz? Você coloca aqui as tags em cada elemento aqui do artigo, que é para você
criar marcadores aqui em cada parágrafo aqui do texto. Em seguida, você configura aqui os estilos de parágrafo, beleza? Cria os estilos de parágrafo e aí você aplica os filtros de texto aqui ao seu artigo, beleza? E aí você consegue aplicando um padrão a todos os artigos aí da sua revista aí que tem aí, né, artigos aí com vários redatores, vários contribuidores, beleza? Bom, galera, então é isso. Mais um objetivo aí concluído, né, desse nosso curso. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se possível, compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp. Indique para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de design editorial, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indique o Scribus para ele, porque o Scribus é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indica também o nosso curso, porque você vai estar ajudando a gente a difundir esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, e assim você nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico aqui no canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.